Bem-vindo à nossa série Milagres de Jesus no Discípulos da Bíblia. Hoje começamos com uma história de fé, desespero e milagre. Quando a fé vence a morte, o milagre de Jairo e a ressurreição de sua filha. Uma história que revela o poder da fé verdadeira e como, em momentos de total escuridão, Jesus pode trazer luz e vida. Imagine por um momento estar em uma situação em que você perdeu toda a esperança. Seu filho ou filha está à beira da morte. E mesmo após tentar tudo o que é possível, você começa a aceitar a inevitabilidade da perda. Esse foi o desafio que Jairo, um líder da sinagoga, enfrentou quando sua filha de apenas 12 anos caiu gravemente doente. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Jairo fez algo que poucos fariam. Ele colocou sua fé em Jesus, mesmo quando as circunstâncias eram desesperadoras. Ele acreditava que Jesus poderia curar sua filha. Agora, imagine a cena. Você está caminhando com Jesus, acreditando que Ele pode fazer o impossível, quando de repente você recebe a notícia de que sua filha morreu. O que fazer quando a esperança parece ter sido arrancada de você? Quando tudo ao seu redor está desmoronando e você já não sabe para onde olhar? Este é o momento da história onde a verdadeira fé é colocada à prova. Jairo sabia que a única pessoa que poderia reverter essa situação era Jesus. Mas ele se viu em um ponto crucial, onde a morte parecia ter vencido. Mas Jesus, ao ver a dor e a fé de Jairo, disse palavras poderosas que desafiariam tudo o que Jairo acreditava. Não temas, crê somente, e ela será salva. O que aconteceu em seguida é impossível de descrever em palavras, mas você vai descobrir isso agora. O que Jesus fez naquele momento transformaria a fé de Jairo para sempre. Mas será que a morte realmente tem a última palavra? O que aconteceu dentro da casa de Jairo e como a fé superou até mesmo o que parecia ser a impossibilidade? Eu sei que você está curioso, então fique comigo, porque o milagre que aconteceu vai mudar sua visão sobre o poder de Jesus e da fé. Antes de continuarmos, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ao Discípulos da Bíblia. Nosso canal é dedicado a ajudar você a fortalecer a sua fé e entender as poderosas histórias da Bíblia que continuam a nos ensinar lições de amor, esperança e fé. Se você também deseja caminhar pela fé, assim como Jairo, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder os nossos vídeos. Junte-se a nós nesta jornada espiritual, onde juntos buscamos mais entendimento sobre os milagres e ensinamentos de Jesus. Agora, prepare-se para descobrir como a fé de Jairo foi recompensada e como você também pode confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem não favorecer você. A jornada de Jairo começa com um homem desesperado que busca Jesus com fé. Ele não sabia que o caminho para a salvação de sua filha seria longo e repleto de desafios, mas ele estava determinado. Como líder da sinagoga, Jairo era respeitado pela comunidade, mas esse título não o salvou de um dos maiores desafios de sua vida. Sua filha estava morrendo e ele sabia que Jesus era a única esperança. Jairo corre até Jesus, cai de joelhos e o implora. Mestre, minha filha está morrendo. Venha, põe as mãos sobre ela para que ela viva. Com essas palavras de desespero, Jairo caiu de joelhos diante de Jesus, pedindo ajuda. Ele tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. Ele sabia que Jesus tinha o poder de curar os doentes, mas agora ele precisava ver isso com seus próprios olhos. A fé de Jairo era forte, mas não seria fácil. Jesus não hesitou. Ele se levantou, olhou para Jairo e, com um sorriso de confiança, começou a caminhada até sua casa. Enquanto Jesus e Jairo caminhavam juntos, a multidão apertava ao redor deles. Pessoas curiosas, outras desesperadas, todas ansiando por um milagre, mas nenhum deles sabia que estava prestes a presenciar algo extraordinário. A fé de Jairo era palpável.
mas a angústia em seu coração se intensificava a cada passo. No meio da multidão, uma mulher com fluxo de sangue tocou as vestes de Jesus. Ela havia sofrido com sua enfermidade por 12 anos, buscando cura em todos os lugares, mas nada funcionava. Ela se aproximou de Jesus e, acreditando que, se apenas tocasse suas roupas, seria curada, tocou a borda de sua túnica. A mulher pensou: se eu tocar nas suas vestes, serei curada. Imediatamente, Jesus sentiu o poder sair de si. Ele parou e olhou ao redor, perguntando: quem tocou em minhas roupas? A mulher temerosa se aproximou e com humildade confessou. Jesus, em sua infinita compaixão, disse: filha, a tua fé te curou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Enquanto isso, Jairo estava ali, aguardando, com ansiedade crescendo em seu coração. Ele sabia que cada segundo perdido poderia ser fatal para sua filha. Mas ele não perdeu a fé. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que Jesus era a única resposta para seu sofrimento. De repente, um mensageiro apareceu, vindo da casa de Jairo. Seus olhos estavam baixos e a tristeza era visível em seu rosto. Ele se aproximou de Jairo e, com palavras que rasgaram seu coração, disse: sua filha morreu. Não há mais necessidade de incomodar o mestre. Jairo, de joelhos, agora se sentia impotente. Ele estava cansado, desesperado, e ao ouvir aquelas palavras, sua fé foi colocada à prova. A morte havia chegado. Mas Jesus, que estava ao seu lado, ouviu as palavras do mensageiro e virou-se para Jairo com um olhar de esperança e compaixão. Jesus disse com calma e autoridade: não temas, crê somente e ela será salva. Jesus olhou profundamente nos olhos de Jairo e naquele momento Jairo sentiu algo diferente. Ele sentiu uma renovada esperança. Ele sabia que Jesus estava prestes a fazer algo grande, algo impossível para qualquer outra pessoa. Mas para Jesus, tudo é possível. Com Jesus à frente, Jairo começou a caminhar novamente, agora com uma fé renovada. O desespero ainda estava em seu coração, mas ele sabia que ao lado de Jesus havia vida, esperança e um milagre à frente. A caminhada de Jairo com Jesus continuou. Cada passo era pesado, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de esperança no ar. As palavras de Jesus: não temas, crê somente e ela será salva, ecoavam na mente de Jairo. Apesar da notícia da morte de sua filha, a fé que ele havia depositado em Jesus o manteve firme, sem vacilar. O que poderia parecer um fim, agora estava prestes a se transformar em algo incrível. Quando chegaram à casa de Jairo, a cena que encontraram era de luto absoluto. As pessoas já estavam chorando, lamentando a morte da menina, com os músicos tocando suas flautas, como era costume em funerais naquela época. A casa estava cheia de dor e perda, mas Jesus, ao entrar, não se abalou com um ambiente de desespero. Jesus, com autoridade, olhando ao redor: não choreis, ela não está morta, mas dorme. As palavras de Jesus causaram um grande rebuliço. Como assim a menina dormia? Todos sabiam que ela estava morta. O choro e o pranto eram evidentes, e a morte é final para todos os humanos. A dúvida se espalhou rapidamente entre os presentes e, como era de se esperar, as pessoas riram de Jesus. Elas não compreendiam o que ele estava dizendo, pois a morte parecia ser uma verdade irreversível. Mas Jesus, com calma, se afastou todos os que estavam na casa e entrou com os discípulos Pedro, Tiago e João. Jesus se aproxima da cama da menina. Sua expressão é de compaixão e poder ao mesmo tempo. Ele se agacha e toma a mão da menina. Ao fazer isso, ele diz em aramaico: Talita cumi, que significa: menina, eu te digo, levanta-te. Imediatamente a menina, de 12 anos, levanta-se. Os olhos dela se abrem e ela começa a caminhar. Todos que estavam presentes ficaram estupefatos.
A morte não teve poder algum diante do poder de Jesus. Jesus havia transformado o desespero em vida. O que aconteceu naquela casa foi incompreensível para aqueles que presenciaram, mas para Jairo foi a resposta direta à sua fé. Ele confiou em Jesus, e essa fé não falhou. Sua filha não apenas foi curada, mas ressuscitada. O milagre que Jesus realizou foi algo que desafiou todas as leis da natureza e da morte. Jesus, com a mesma calma e autoridade, se virou para os pais da menina e disse: "Dai-lhe de comer." Isso não era apenas um sinal de restauração física, mas também de completa cura. A menina não apenas voltou à vida, mas também foi restaurada ao seu estado normal. O milagre não foi só espiritual, mas também físico. A alegria que tomou conta de Jairo e sua esposa foi indescritível. Eles haviam visto sua filha morrer e agora, diante de seus olhos, ela estava viva e caminhando. A morte não teve a última palavra, como todos pensavam. A fé e a confiança em Jesus trouxeram vida onde havia desespero. Este milagre vai além da simples ressurreição de uma criança. Ele é um símbolo de como a fé verdadeira pode superar as maiores dificuldades e como Jesus tem poder sobre a morte e tudo que nos assusta. A história de Jairo nos ensina a confiar em Deus até quando as situações parecem impossíveis. Jesus nunca disse que a vida seria fácil, mas Ele sempre promete estar conosco, nos dando a força para enfrentar até as piores tempestades. A fé em Jesus não apenas nos salva, mas nos restaura, trazendo vida onde havia morte. Agora, imagine se Jairo tivesse desistido, se tivesse ouvido os conselhos dos outros e acreditado que não havia mais esperança. Mas ele escolheu acreditar em Jesus, e essa fé o levou ao milagre. Será que estamos dispostos a confiar em Jesus, mesmo quando parece que não há mais soluções para nossos problemas? Como a fé de Jairo, devemos acreditar no poder de Deus, não importa quão grande seja o desafio que enfrentamos. O milagre de Jairo e a ressurreição de sua filha nos ensina muitas lições poderosas sobre a fé. Em primeiro lugar, Jesus é a resposta para nossos maiores desafios. Como Jairo, muitas vezes nos encontramos diante de situações em que a morte parece ter a última palavra, seja na perda, seja em momentos de dificuldade ou até mesmo na dúvida. Mas a história de Jairo nos lembra que a fé em Jesus pode transformar essas situações. Jesus não apenas cura os doentes, mas Ele tem poder sobre a morte. Jairo não sabia como tudo iria acontecer, mas ele sabia que a única esperança para sua filha estava em Jesus. E Jesus respondeu com um milagre, provando que a fé verdadeira, mesmo em meio ao desespero, é capaz de mover montanhas. Hoje você está enfrentando dificuldades ou desafios em sua vida. A história de Jairo nos ensina a não desistir. Não importa o quão impossível a situação pareça, com fé, tudo pode mudar. Quando confiamos em Jesus, as portas de um milagre podem se abrir e nossa vida pode ser restaurada, assim como a filha de Jairo foi restaurada. A história de Jairo não é apenas uma história de milagre, ela é uma lição sobre fé. Mesmo quando a vida nos desafia, Jesus nos convida a confiar nele. O que parece ser um fim pode ser apenas o começo de um novo milagre. Somos os discípulos da Bíblia, e nossa missão é caminhar com você na jornada da fé, confiando em Jesus em todos os momentos, mesmo nas adversidades. Não deixe de deixar o seu comentário abaixo, compartilhando como a história de Jairo tocou o seu coração e o que você aprendeu sobre a fé verdadeira. Até o próximo vídeo e que a fé de Jairo seja uma inspiração para todos nós.